Olá! Na aula passada, aprendemos como consultar a instância do SGBD e os bancos de dados utilizando a API REST do CouchDB. Utilizamos o plugin REST Client do Visual Studio Code para facilitar a execução das nossas tarefas. Nesta aula, iremos aprender como criar e excluir banco de dados. Então vamos começar. Primeiro iremos criar um novo arquivo chamado aula53.http. Vamos clicar no botão New File e digitar o nome do arquivo. Vamos selecionar o arquivo aula53 e fechar as demais guias. Pronto, já temos o nosso arquivo para requisições. Vamos fechar o Explorer para melhorar a nossa visualização do arquivo HTTP e das guias de resposta. Antes de aprendermos como criar banco de dados no CouchDB, vamos conhecer outro recurso interessante do REST Client, que irá facilitar nossa produtividade. Afinal, isso é muito importante hoje em dia. Veja que toda vez que precisamos escrever uma requisição, temos que digitar o protocolo, mais o usuário, mais a senha, mais o host, mais a porta e somente depois que informamos os recursos. Muito verboso, não é? Para contornar este excesso de digitação, podemos escrever variáveis de ambiente no nosso arquivo .http. Por exemplo, vamos criar uma variável de ambiente para o protocolo. Então digitamos Veja que só precisamos inserir o símbolo arroba antes do nome da variável de ambiente para criá-la. Vamos continuar e criar outras. Veja que não foi necessário inserirmos as três hashtags como separador. Usamos somente para separar uma requisição da outra. Vamos continuar criando outras variáveis. Agora vamos compor uma variável de ambiente a partir de outras variáveis. Podemos ainda separá-las utilizando caracteres ou símbolos. Então temos Você pode estar se perguntando, será que precisamos criar tantas variáveis para formar a variável CouchDB? A resposta é que não precisamos. Poderíamos simplesmente ter usado a seguinte forma. Usei uma outra variável, no caso o servidor, para evitar um conflito com a variável CouchDB já criada. Digitei um formato com mais variáveis para entendermos que podemos expressar diferentes maneiras na definição das nossas variáveis de ambiente. Agora vamos testar a nossa variável CouchDB para ver se a criamos da forma correta. Vamos digitar uma requisição e utilizar a variável. Aproveitaremos para revisar o uso de comentários. Lembre-se, podemos clicar em Send Request ou usar as teclas de atalho. Vamos usar as teclas de atalho para praticar. Neste caso, como uso o OS X, vou pressionar Command mais Alt mais R. Se você usa o Windows ou Linux, basta usar o Ctrl. Então vamos lá. Pronto, funcionou. Veja que recebemos a resposta do CouchDB com o documento JSON de boas-vindas. Então, a partir de agora, ao invés de digitarmos aquela quantidade de texto para enviar a requisição, iremos apenas utilizar a variável CouchDB. Vamos agora criar um banco de dados utilizando a API do CouchDB. Antes de digitarmos a requisição, vamos conhecer algumas regras simples para o nome do banco de dados. O nome do banco de dados deve ser composto pelas seguintes regras. O nome deve começar com a letra minúscula, utilizar apenas caracteres minúsculos, pode ser utilizar dígitos ou qualquer um dos caracteres, underscore, cifrão, parênteses, sinal de mais, sinal de menos e a barra. Agora vamos criar um banco de dados de teste.
Digitamos o separador de requisição. Iniciamos a requisição utilizando um método. Na API do CaustB, utilizamos o verbo put para criar banco de dados e documentos. Então vamos digitar a nossa requisição. Vamos enviar nossa requisição, clicando no Send Request. O CaustB enviou uma resposta para a gente. Vamos analisá-la. Vamos começar pelo cabeçalho da requisição. Veja que o status code está com o valor 201 e a mensagem Created. Este é o valor padrão utilizado para códigos de retorno quando se trata de APIs. Existem vários códigos padronizados no protocolo HTTP. Recomendo que você reserve um tempo para conhecê-los. Um site interessante para isso é o da Fundação Mozilla. Lá você encontrará bastante informação sobre o protocolo HTTP. Voltando para a análise da resposta, veja que o corpo possui somente um documento JSON com conteúdo informando que a requisição foi ok. Vamos consultar o banco criado. Digitamos e clicamos em Send Request. Temos a resposta com as informações do banco de dados. Você já sabe analisá-la, pois vimos isso na aula passada. Agora vamos aprender como excluir um banco de dados. Aqui uma observação importante. Estamos usando o usuário de administração do CaustB e enviando requisições à API REST. Ao contrário de quando utilizamos o Fausto, o CaustB não vai pedir a digitação do nome do banco de dados antes de excluí-lo. Ele simplesmente vai excluir e pronto. Por isso devemos ter bastante atenção na execução das requisições do tipo delete, principalmente em banco de dados. Alerta feito, vamos excluir o banco de dados de teste. Digitamos. Vamos clicar em Send Request. Veja que o CaustB excluiu o banco de dados e enviou a mensagem de OK. Repito, este é um comando que devemos ter bastante cuidado. Acho que você já pode ter percebido que uma hora uso a requisição e às vezes chamo comando. O motivo é simples. Para enviarmos comandos ao CaustB, devemos sempre fazê-lo por meio de uma requisição à sua API REST. Vamos continuar a aula criando outro banco de dados. Acho que você já sabe como fazer. Dê uma pausa no vídeo e crie o banco de dados chamado Produtos. Espero que você tenha tentado e conseguido. Vamos à solução. Basta digitarmos muito simples, né? O CaustB responde com a mensagem OK. Agora vamos confirmar a criação do banco de dados. Aproveite para treinar mais uma vez. Dê uma pausa novamente e envie ao CaustB a requisição para consultar o banco de dados de produtos. Vamos à solução. Digitamos e enviamos a requisição. Obtemos o documento JSON com as informações sobre o banco de dados de produto. Na próxima aula mostraremos operações de manipulação de documentos. Ficamos por aqui e até lá!